Eu disse para vocês nos vídeos anteriores que o crime de furto ele tem algumas modalidades qualificadas e disse também para vocês que a modalidade qualificada, ela diferentemente da modalidade em que incide uma majorante, ela altera o próprio preceito secundário da norma. No crime de furto, o parágrafo 4º dá as situações, as circunstâncias em que esse crime vai ser um crime qualificado, razão pela qual o legislador estabeleceu aí um maior desvalor da conduta e aí, por conta de uma questão de culpabilidade abstrata, também um maior desvalor do resultado e, portanto, da pena mais grave. Tá, gente? Então, o parágrafo 4º estabelece a seguinte: a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Normalmente, quando há aqui o arrombamento, né, gente? É muito comum a modalidade do furto por arrombamento. Né? O agente vai utilizando de um pé de cabo, uma chave de fenda ou outro instrumento, ele força a entrada e deixa aí, evidentemente, a marca da evasão. Nesse caso, a gente está diante de um agente que não é um ladrão de ocasião, mas alguém que saiu de forma premeditada com uma ferramenta própria, e aí daí que o legislador considera que esse tipo de crime merece uma reprimenda mais grave, 2 a 8 anos. Importante lembrar, gente, se há rompimento de obstáculo, é tremendamente importante do ponto de vista processual que haja prova material da invasão, prova material do rompimento do obstáculo, ou seja, perícia policial. O policial vai ter que fazer a perícia, né, na porta arrombada, na janela arrombada, e aí, de fato, sem essa perícia não dá para classificar esse delito, não dá para qualificá-lo do ponto de vista da prova no processo. É muito importante também atentar para uma aparente incoerência da doutrina quando se trata do caso do furto de coisa no interior de veículo automotor. Né? Imaginem vocês que o agente vai lá, quebra o vidro e leva o carro, né? Furta o carro. Nesse caso, eu estou diante de um furto que só se procedeu porque o agente quebrou a janela. Imagine o segundo caso em que o agente quebra a janela e subtrai uma bolsa que se encontra no banco do veículo. Paradoxal ou curiosamente, a jurisprudência da doutrina vem falando que isso, e já bastante consolidado, que no primeiro caso, quando o veículo automotor é subtraído como um todo, na verdade, o que acontece é que a janela fazia parte do veículo automotor, portanto não poderia ser interpretada como meio que dificultava a subtração da coisa, mas sim parte da própria coisa. Hipótese em que o furto não seria necessariamente um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Por outro lado, se eu subtraio a bolsa no interior do veículo, a janela era um obstáculo à subtração, daí que o furto seria qualificado. Percebe que não é o valor da coisa furtada, da res furtiva, que determina a incidência ou não do crime de furto. O valor da coisa ele pode até mesmo influir na dosimetria da pena no aspecto da culpabilidade concreta. Quanto maior o dano causado, maior a reprimenda penal, mas não do ponto de vista da tipicidade. Beleza, pessoal? Entenderam isso? Inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Então, abuso de confiança, necessariamente a vítima é conhecida e conhece o autor dos fatos, que usa dessa confiança para se aproximar e fazer a subtração, né? Mediante fraude, ou seja, quando o agente engana a vítima, o sujeito vai lá, coloca um colete da Secretaria Municipal de Saúde, diz que é um agente da dengue, e aí adentra a residência da pessoa, mediante fraude, né? E aí efetivamente aproveitando-se desse engano, desse logro provocado, ele vai lá e pratica diversas subtrações, ou uma subtração que seja. Mas é o uso da fraude, né? Uma das histórias mais curiosas que eu já ouvi sobre esse tipo de furto foi uma modalidade de furto em que as pessoas elas paravam numa região de bares no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, e aí elas passavam com um reboque e rebocavam os carros em situação irregular, né? E aí o interessante plot twist dessa história é que não se tratava efetivamente de um reboque legítimo, mas de pessoas vestidas com uniformes da Guarda Municipal em falsidade, ou seja, o crime é um furto praticado mediante fraude, levavam o carro
no guincho, né? Esse é o tipo de coisa que realmente só acontece no Rio de Janeiro, né? Furto sensacional a ideia, né? O grande desperdício de criatividade de alguém que a implementa para praticar esse tipo de delito, mas realmente é o tipo de crime praticado com fraude, um exemplo desse tipo de crime, né? Outro crime outra qualificadora bastante comum desse inciso 2 é o uso da escalada, quando a gente precisa acessar o interior ou o local onde vai praticar o furto a partir da superação de um obstáculo em altitude, tá? Como um muro, por exemplo, né? Ou destreza. Destreza, pessoal, é a capacidade do agente de se prevalecer da sua agilidade física para obter o furto. É, por exemplo, o caso do furto da punga, né? O agente vai lá e subtrai o interior da mochila da vítima. Outra modalidade também bastante conhecida do furto, né? O sujeito vai lá, ele abre a mochila, subtrai as coisas no interior da mochila e coloca uma pedra, um objeto pesado para que a vítima não dê falta da coisa antes de que o agente possa estar em segurança na posse mansa e pacífica da res furtiva, né? Outra modalidade de furto muito peculiar, né? É o furto por destreza. 3. Com o emprego de chave falsa. Pessoal, chave falsa não é cópia de chave. Cópia de chave é cópia, é a mesma chave, né? Uma chave original. A chave falsa é o que a gente vai chamar de chave mestra ou micha, né? A gente conhece como micha ou gazuas, né? São instrumentos utilizados para prática desse furto. Vocês já viram ferramentas de chaveiro? Tiveram a oportunidade, a infelicidade de esquecer a chave de casa ou do carro e contratar os serviços profissionais de um chaveiro? Pois então, aquelas pequenas, os ferrinhos retorcidos que o chaveiro utiliza para habilmente abrir a fechadura, ele pode ter um uso legítimo, como no caso do exercício da profissão de chaveiro, mas ele também tem um uso ilegítimo quando essas ferramentas são utilizadas na prática de furto, hipótese em que a gente vai chamar esse furto de furto qualificado pelo uso de chave falsa. 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, pessoal, quando há 2 ou mais pessoas envolvidas na prática do furto, independente da ocorrência de outra qualificadora, esse já é um elemento suficiente para considerar o furto como qualificado. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A gente não pode usar a qualificadora do crime de furto do inciso 4 junto com o crime do artigo 288, associação criminosa. Por quê? Porque seria o caso de bis in idem. A gente teria o antigo crime de formação de quadrilha, né, para que vocês entendam. A gente estaria utilizando aí o fato das pessoas terem se associado para praticar crimes, para puni-las, lá na forma do artigo 288, e também usando como qualificadora do furto. Nesse caso, não poderia ocorrer. O próprio furto já prevê uma modalidade qualificada pela presença de mais de uma pessoa, tá? Diferente do crime de associação criminosa, que pressupõe pelo menos 3 pessoas. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, né? Então aqui uma hipótese de reprimenda no caso dos crimes de veículo automotor. E uma outra forma de furto bastante famosa, chamada abiegato pela doutrina, tá? Que é o furto de semovente, ou furto de gado, tá? O parágrafo 6º fala sobre que a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração, ainda que for a pena de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável e produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, é o furto de semovente ou abiegato, furto de gado, tá, gente? Aí a reprimenda é maior, de 2 a 5 anos. É interessante considerar, gente, que a natureza da coisa muitas vezes vai afetar a tipificação da conduta. É o caso do abiegato e é o caso do furto de veículo automotor quando esse seja transportado para fora do estado ou do país, tá? E é interessante notar que isso não tem tanto a ver com o valor da coisa. Percebe que o furto de joias pode ser um furto simples, ao passo que o furto de um objeto bem menos valioso
pode ser um furto qualificado. Percebe? Que as qualificadoras elas têm que ser interpretadas taxativamente. Não importa o quanto a gente gostaria que fosse diferente. Certo, pessoal? Até a próxima.